Se inscreva agora no canal, clique no sininho e receba as notificações. Compartilhe o canal em suas redes e também nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e não se esqueça de deixar seu comentário. Os acádios eram da tribo dos semitas. Depois de Nimrod, eles formaram um poderoso império na região da Mesopotâmia. Isto depois de entrar em guerra para tirar o poder do povo sumério da região. Isso aconteceu em torno do ano 2300 a.C. O Império Acádio foi um império multitécnico, governado a partir de um centro, que foi muito bem conhecido na história. Situava-se na região da Mesopotâmia, estava centrado na cidade da Acádia e sua região circundante. A cidade da Acádia era uma cidade fundada pelos sumérios, que este povo que morava na região da Acádia guerreou contra outras cidades sumérias. A cidade da Acádia aparece na Bíblia com o nome Acádia ou Acad. O Império Acadiano exerceu influência na Mesopotâmia, no Levante e na Anatólia, ao enviar expedições militares ao sul até Dilmun e Magão, que seria o atual Bahrein e Omã, tudo isso na Península Arábica. O período acadiano é geralmente datado entre 2334 a.C. até 2154 a.C. Ele foi precedido pelo período dinástico arcaico e sucedido pela terceira dinastia de Ur. Ur foi uma outra cidade fundada pelos sumérios. Durante o terceiro milênio antes de Cristo, desenvolveu-se uma simbiose cultural muito íntima entre os sumérios e os acádios. Tanto é que os próprios sumérios fundaram a cidade chamada Acádia. O acadiano era uma língua semítica oriental e gradualmente substituiu o sumério como língua falada em algum momento entre o terceiro e o segundo milênio antes de Cristo. É claro que estas datas estão em discussões. Por se tratar de povos muito antigos, estas datas são uma base para termos uma leve ideia do período do acontecimento. O Império Acadiano atingiu seu apogeu político entre os séculos 24 e 22 a.C., seguindo as conquistas de seu fundador, que foi o rei Sargão da Acádia. Sob o regime de Sargão e seus sucessores, a língua acadiana foi brevemente imposta aos estados vizinhos conquistados, como Elão, Guto e etc. A Acádia é considerado como o primeiro império na história, embora o significado deste termo não seja bem preciso. Isto porque há alguns requerentes da antiga civilização suméria que já governavam o mundo conhecido muito antes dos acádios. Uma dessas provas é o personagem muito famoso chamado Nimrod ou Nimrod. Nimrod ou Nimrod é relatado na Bíblia como sendo um grande e poderoso conquistador. Após a queda do Império Acádio, o povo da Mesopotâmia finalmente se uniu em duas grandes nações de língua acadiana, a Assíria no norte e alguns séculos depois a Babilônia no sul. Sargão o Grande conseguiu reinar na região quando ele derrotou o último rei sumeriano, que foi o rei ou Lugal-Zaghese. Zaghese foi rei Patese ou Lugal da cidade de Uma. Mais tarde, o Lugal-Zaghese ou rei Zaghese ou Patese Zaghese tornar-se-ia rei de toda a Suméria, tendo a cidade de Uruk como capital de seu império. Zaghese foi o único membro da terceira dinastia de Uruk que perdeu o seu poderio para Sargão da Acádia. Zaghese teria governado o país por 25 ou 34 anos. Isso, claro, dependendo da interpretação da lista real dos reis sumerianos. Quando Sargão derrotou Lugal-Zaghese, ele desfilou com seu antigo monarca, exibindo-o como preso político com uma canga em seu pescoço e matando-o logo em seguida. Sargão o Grande, ou
Sargão da Acádia é um personagem histórico muito famoso. A história de sua infância é parecida com a história de Moisés, quando este foi colocado por sua mãe no rio Nilo e foi achado pela filha do faraó. Na verdade, a história de Moisés que é parecida com a história de Sargão, já que o grande rei Sargão da Acádia nasceu primeiro que Moisés. O rei Sargão nasceu por volta de 2300 a.C. e Moisés nasceu por volta de 1560 ou 1500 a.C. Isso dá cerca de 800 ou 740 anos de diferença. Lembrando que estas datas não são datas exatas, são datas aproximadas, para termos uma ideia destes eventos. O nome do pai de Sargão é Laibum, mas por algum motivo, na lenda, ele não diz ter conhecido seu pai. Segundo a lenda, o rei Sargão da Acádia foi colocado em uma cesta de junco e foi lançado no rio Eufrates por sua mãe. Ele foi resgatado por Aki, que o adotou como seu próprio filho. Já crescido, Sargão foi protegido pela deusa Ishtar. Ishtar era uma deusa sumeriana, patrona da cidade de Ur. Ishtar era a deusa do amor e também deusa da guerra. Seu nome original em sumério é Inanna, uma vez que esta deusa é uma deusa sumeriana. A deusa Ishtar, ou Inanna, que é seu nome original sumeriano, introduziu Sargão na corte do rei ou Lugal ou Patese Ur-Zababa. Ur-Zababa era rei Lugal ou Patese da cidade de Kish. E nesta corte, Sargão executou as funções de servidor de vinho, que é mais conhecido como copeiro. No mundo antigo, esta palavra seria dado como escansão. Não devemos nos esquecer de que tanto aos sumérios quanto o Egito tinham culturas ribeirinhas. Colocar um bebê em um cesto à prova d'água pode ser considerado uma maneira um pouquinho mais satisfatória de livrar-se de uma criança do que jogá-lo no aterro sanitário, como acontece hoje em dia. Eis o conto da lenda de Sargão. Sargão, rei forte, rei da Acádia ou Acade, eu sou. Minha mãe era uma sacerdotisa, meu pai não sei. A minha família paterna habita a região da montanha. A minha cidade de nascimento é Azopiranu, que fica nas margens do rio Eufrates. A minha mãe, uma sacerdotisa, concebeu-me em segredo. Ela colocou-me numa cesta de junco. Com betume, ela calafetou a minha escotilha. Ela abandonou-me no rio, do qual eu não podia escapar. O rio levou-me até Aki. Aki, o carregador de água, ergueu-me quando mergulhou o seu balde. Aki, o carregador de água, criou-me como sendo seu filho adotivo. Aki, o carregador de água, colocou-me a trabalhar no seu jardim. Durante o meu trabalho no jardim, Ishtar amou-me, de modo que durante 55 anos governei como rei. Esta é uma pequena citação da lenda do grande rei Sargão da Acádia. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.